Olá, boa noite. Em plena vigência de uma Constituição democrática e que assegura a todos os brasileiros o direito de livre expressão do pensamento e também de organização, a Justiça proibiu a realização da chamada Marcha da Maconha, movimento em defesa de mudanças na lei antidrogas em vigor. Aqui conosco, esta noite, o pesquisador da Universidade Federal da Bahia, Sérgio Vidal. Boa noite, Sérgio. Também o antropólogo Edward McRae, do Centro de Estudos e Terapia do Abuso de Drogas, o CETAD. Lembrando que ambos estão sendo investigados por uma suposta apologia ao uso de drogas. Também está conosco o professor jurista e constitucionalista Miguel Calmon Dantas. Boa noite a todos vocês. Boa noite. O Departamento de Jornalismo da TV Educativa da Bahia, TVE, responsável pelo debate, lamenta profundamente que os representantes do Ministério Público, instituição que pediu à Justiça a proibição da Marcha da Maconha, tenham recusado o nosso convite para participar do programa. A juíza que acatou o pedido do Ministério Público também recusou qualquer contato com a nossa reportagem. Portanto, o nosso debate de hoje carece da participação de representantes tanto do Ministério Público como também da juíza que decidiu pela proibição da Marcha da Maconha. E você que está em casa, aproveite que a Constituição autoriza e participe também conosco do nosso programa, enviando sua pergunta ou comentário para o endereço eletrônico. Anote aí, tvedebate@irdeb.ba.gov.br. Se preferir, use o nosso telefone. É ligação gratuita, 0800 7152 50. Mas antes de começarmos o debate propriamente dito, eu convido os nossos debatedores e a você que está em casa para prestar muita atenção nesta reportagem. Organizada e divulgada pela internet, a Marcha da Maconha aconteceu em quase 200 cidades pelo mundo. Em Nova York, nos Estados Unidos, Toronto, no Canadá, Tóquio, no Japão, Londres, na Inglaterra, Kiev, na Ucrânia e uma série de outras grandes cidades dos 7 continentes. No Brasil, 12 capitais preparavam manifestações para pedir a rediscussão da lei e das políticas públicas sobre drogas. Apesar de propor apenas o debate, a Marcha da Maconha foi vista como um ato de apologia e, por isso, foi proibida pela Justiça em 8 cidades brasileiras. Em Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Cuiabá, João Pessoa e Fortaleza, a marcha não aconteceu. Em Recife, Vitória, Porto Alegre e Florianópolis, os manifestantes puderam ir às ruas e exibiram faixas e cartazes pedindo revisão da lei. Nas cidades onde foi proibida, os organizadores da Marcha da Maconha passaram a ser investigados pelo crime de apologia ao uso de drogas. Foi o caso do antropólogo Edward McRae, líder do GIESP, Grupo Interdisciplinar de Estudos sobre Substâncias Psicoativas da Universidade Federal da Bahia. Constrangido com a situação, o professor explica que no site de divulgação da marcha haviam orientações claras de que o movimento era político e não um encontro para uso aberto de drogas. O que essa marcha propunha era simplesmente levantar questionamentos sobre a atual lei de drogas. Não, em momento nenhum, se propôs que as pessoas fossem à marcha para usar drogas ilícitas. Para o promotor do Ministério Público Estadual, que pediu a proibição da marcha na Justiça, a manifestação não tinha objetivos apenas políticos e a suspensão não foi um ato contra a liberdade de expressão. A discussão sobre a legalização, a descriminalização, ela pode ser feita do ponto de vista acadêmico, sociológico, filosófico. Agora, daí você organizar uma marcha da maconha, chamada Marcha da Maconha, em que estariam sendo divulgado posições em que a droga não faz mal, em que a droga não causa nenhum danos, isso não foi aceito aqui pelo Ministério Público e por isso nós tomamos essa iniciativa. De acordo com um relatório sobre o uso de drogas divulgado pela ONU em 2007, 3,8% da população mundial usa maconha. São cerca de 160 milhões de pessoas. Em Salvador não existem dados sobre o número de usuários. Nas ruas, a população ficou dividida quando o assunto foi a Marcha da Maconha. Para alguns,
esse é um tema secundário e não deveria estar causando tanto debate. Eu acho que foi certo proibir, porque eu acho que tem muitos assuntos mais importantes para se fazer marcha do que uma maconha. Para outros, independente da causa, a liberdade de expressão é um direito de todos e deve ser respeitado. Eu acho que não seria caso de proibição, mesmo porque está na Constituição que a pessoa tem livre direito à expressão. Agora eles querem impor um certo limite a essa expressão às pessoas, o que eu acho não válido. Bom, primeiro de tudo, deixar muito claro que o TVE Debate de hoje, de maneira alguma, faz apologia a qualquer uso, abuso de drogas. Ao contrário, o que nós fazemos é apologia ao debate, à discussão, à democracia, porque é isso que diz a nossa Carta Constitucional. E por isso eu começo o nosso debate com o professor, jurista, constitucionalista Miguel Calmon Dantas. Gostaria de saber de você, Miguel, boa noite. Como você vê, primeiro, esse último lance polêmico em relação à maconha, que foi exatamente a proibição da marcha na maioria das capitais brasileiras. Boa noite, Paris. Boa noite aos demais debatedores, aos telespectadores. Realmente, eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite, agradecer a lembrança de trazer a reflexão a partir da Constituição. Porque, na verdade, a liberdade de expressão é um direito constitucionalmente assegurado da mesma forma que a liberdade de reunião. E ambos foram muito conquistados com muita luta após o processo de redemocratização. Então são valores substanciais em qualquer Estado democrático de direito, como é a República Federativa do Brasil. Nesse contexto, eles devem ser realçados e garantidos, porque não existe democracia sem liberdade de expressão e sem a manifestação coletiva da liberdade de expressão, que é a liberdade de reunião. Um agrupamento de pessoas que se unem em torno de um fim comum, de forma pacífica, para um objetivo lícito e que busque protestar, criticar ou reivindicar alguma medida. A reunião é um direito eminentemente individual, mas de exercício coletivo e político. Então, no entendimento claro, à luz do direito, qualquer tipo de expressão é legal, desde que, evidentemente, não vá ferir o outro, o interesse do outro, ou seja lá, qual que seja os parâmetros da lei. Exato. Agora tem um porém, porque, na verdade, apesar de se falar que a vida, as liberdades são direitos absolutos, na verdade não existe nenhum direito absoluto. Nenhum direito é absoluto. A própria vida pode ser limitada. A própria Constituição garante a possibilidade da pena de morte em caso de crime de guerra. A legítima defesa é uma exceção do direito à vida. E a liberdade de expressão e a liberdade de reunião também têm exceções e restrições. Por exemplo, não poderíamos nos reunir em frente ao hospital 3 horas da manhã para qualquer manifestação. Seria algo desarrazoado. Então, o que me parece, no caso concreto, e a grande questão é que há uma colisão entre dois direitos ou dois valores fundamentais, um que é a incumbência do Estado, a proteção da saúde pública, e o outro que é um exercício desses dois direitos individuais muito relacionados com a democracia. A questão da saúde pública, eu gostaria até de continuar com isso um pouco mais adiante. Mas já que nós estamos falando da questão da maconha, da marcha da maconha aos olhos da lei, eu gostaria de saber daqueles que estão sendo investigados, por assim dizer, pela polícia, por suposta apologia ao uso de drogas. E eu gostaria de começar esse ponto do debate com o Sérgio Vidal, pesquisador da Universidade Federal da Bahia. Quer dizer, daqui a pouco você está defendendo algo, pelo que se pôde entender, mas está sendo detido ou investigado por outro. É mais ou menos isso que você entende, Sérgio? Boa noite. Boa noite aos convidados também. Na verdade, a marcha e toda a iniciativa das pessoas que estavam envolvidas era não para defender a maconha ou o seu uso, mas para defender o direito de debater o assunto. Mas debater o assunto a partir de que princípio? Da descriminalização, por exemplo? A partir do princípio de que, se entendemos que a atual política sobre drogas e as legislações não estão sendo eficientes, propõe que é defender a saúde pública e garantir cidadania aos indivíduos, então nós temos que repensar